Hoje, em 9 minutos, a conversa combina dois assuntos de altíssimo interesse para as pessoas, mulheres, mas homens também. Diz respeito à saúde, mas também envolve alguns aspectos de estética, né? Todo mundo gosta de ter uma boa imagem de si mesmo. Vamos conversar com uma especialista em medicina anti-envelhecimento, a médica bioquímica Milta dos Santos Cerqueira, com quem nós passamos a conversar agora. Explica para nós, doutora Milta, como é que é essa abordagem da medicina anti-envelhecimento? Medicina anti-envelhecimento, tá? A preocupação sempre é trabalhar a inflamação, tá? Quando a gente envelhece, a gente inflama. E a gente só inflama, não só quando envelhece, mas outras doenças também têm inflamação, como diabetes, hipertensão, tá? E até osteoporose, artrite, tá? Então, quando a gente for trabalhar a medicina anti-envelhecimento, a gente vai fazer suplementação, tá? E essa suplementação, ela vai trabalhar com anti-inflamatórios, mas anti-inflamatórios são vitaminas e são minerais. A gente trabalha também com modulação hormonal, com hormônios bioidênticos, que são hormônios importantes para você evitar o anti-envelhecimento, tá? E você também trabalha com atividade física. Não dá para você falar em anti-envelhecimento se você não mudar hábitos alimentares, tá? E quando você muda hábitos alimentares, passa a comer regularmente, fazer comidas, alimentos nutricionais para você, você vai ter qualidade de vida. Agora, fala em termos de hábitos alimentares, o que é prática comum e que, por exemplo, você como médico hoje não recomenda? Tá. O que eu não recomendo hoje como médica, como uma experiência própria, tá? É o uso de glúten, tá? Que antigamente a gente só falava que... Portadores de doença celíaca. Portadores de doenças celíacas. A gente sabe que o glúten é uma proteína inflamatória, tá? E ele vai estar presente desencadeando todas as outras doenças, inclusive o envelhecimento, perda de memória, cefaleias, constipação intestinal, distensão abdominal. O paciente sempre vai estar reclamando que ele tem distensão abdominal, tá? Que ele está preso, que ele está constipado. Quando ele corta o glúten, ele diminui todos esses sintomas e ainda o que vai acontecer? Você vai ter redução da sua gordura abdominal, tá? Que todo mundo hoje se preocupa em emagrecer, de chegar dentro de peso. E a medicina anti-envelhecimento, tá? A medicina preventiva, ela se preocupa com isso também, diminuir a circunferência abdominal. Você diminuindo a sua circunferência abdominal, você vai ser um ser saudável, tá? E o glúten, eu acho, tá? A gente tem comprovação que isso é uma das causas de inflamação que faz aumentar a circunferência abdominal e manter todas as outras patologias, inclusive obesidade. Obesidade. Para o homem, a obesidade a médio prazo também é altamente comprometedora. Não só para o homem e como mulher, tá? Para o homem, a circunferência umbilical do homem, você vai passar a fita métrica no seu umbigo, tá? O homem tem que estar com a circunferência umbilical em torno de 90. Então, se você tiver uma circunferência umbilical acima de 90, você considera-se um homem acima do peso. E mulher, se tiver uma circunferência umbilical acima de 84, você, mulher, pode se considerar acima do peso. Tá? E agora, você falou numa abordagem de modulação hormonal bioidêntica. O que é isso? Modulação hormonal, eu acho importante... Que não é reposição hormonal, Não né? é reposição hormonal. Reposição hormonal. Não é modulação hormonal, não é reposição hormonal, tá? Reposição hormonal, quem faz, geralmente, a especialidade é o ginecologista, ok? A modulação hormonal bioidêntica, ela é feita por hormônios bioidênticos. O que é um hormônio bioidêntico? O hormônio bioidêntico não é um hormônio natural, tá? Sempre quando se fala em bioidêntico, todo mundo pensa que é um hormônio natural. Não é um hormônio natural. Isso. Então, mas não é, tá? Soja é natural, mas não é bioidêntico, tá? Quando eu formei, tá? Eu achava que a soja era uma boa opção para reposição hormonal. E a gente vê, hoje em dia, a gente sabe que a soja não é uma boa indicação de modulação hormonal, reposição hormonal. E ainda é muito indicada, né? E a gente verifica, a gente vê que tem médicos que recomendam a reposição com soja, com isoflavona, e
tem pacientes que são resistentes à reposição. Quando a gente fala em bioidêntico, eles acham que o hormônio bioidêntico vai produzir algum malefício para ele, mas a gente sabe que não é verdade. Na verdade, a soja, ela vai ocupar os receptores, tá? Desses hormônios, desses receptores hormonais mesmo, e vão obstruir esses receptores, vão destruir por mais tempo. Então, o que eu falaria em termos de bioidêntico? Você pega uma chave e uma fechadura, tá? O bioidêntico, tá? É a chave que vai encaixar naquela fechadura e vai abrir direitinho. E quando que você pega um outro hormônio que não é bioidêntico, tá? Você pode tentar abrir essa chave com um pé de cabra. Mas você vai romper essa fechadura, você vai abrir da mesma maneira, só que essa fechadura vai ser alterada. Uma coisa que eu acho importante é que está se falando em bioidêntico, eu acho importante trazer essa abordagem para a população, tá? Porque antes, tá, de conhecer os bioidênticos, eu era contra a reposição hormonal, tá? E hoje eu sou extremamente favorável. Existe reposição hormonal que é natural, tá? Que é feito com Premarin, que é feito até hoje em dia, tem médicos ginecologistas ou outras especialidades que conhecem que fazem reposição hormonal com hormônio natural, que é o Premarin, que é um hormônio obtido pela urina de égua, que é natural, mas não serve para o ser humano, que não é idêntico ao hormônio humano, ok? Então, a experiência que eu tenho, que a modulação hormonal é importante, porque ele vai provocar, como é que fala? Vai fazer uma modulação de acordo com você, tá? Toda pessoa acima de 40 anos, 35 anos, ela tem que já fazer as suas dosagens hormonais para ver quanto que está seu nível de hormônio e fazer a sua modulação se houver necessidade. Em 9 minutos nós estamos conversando com a especialista médica e bioquímica Milta dos Santos Cerqueira a respeito de medicina anti-envelhecimento. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a médica e bioquímica Milta dos Santos Cerqueira. Doutora Milta, no que diz respeito à reposição hormonal, bom, para mulher e para homem nós estamos falando de hormônios diferentes, nós estamos falando de progesterona e testosterona? Para o homem, não. Os hormônios são os mesmos. O que vai modificar são as dosagens, tá? Uhum. No caso... O homem associa muito a queda de testosterona com a baixa perda de tesão, baixa de libido. É só isso? Não. Eu estou falando que sempre a gente, quando pensa em hormônio, a gente vai pensar sempre em libido, tá? Disposição sexual, tá? Eu vou dar um exemplo primeiro da mulher, tá? A mulher, quando ela chega na menopausa, significa que ela não tem mais uma vida reprodutiva, tá? Mas ela tem uma vida ativa, tá? Aliás, a mulher quando chega à menopausa, quando chega a última menstruação, ela para de menstruar e ela passa a não ser fértil, mas ela é produtiva, é uma mulher que está no mercado de trabalho, tá? Uma mulher com 40 anos que para de menstruar, ela está em perfeita atividade. No caso do homem, ele vai diminuindo os hormônios, tá? E esses hormônios, no caso do homem, a testosterona, isso é visto com maior evidência, você vai perdendo, como a gente brincou, o tesão pela vida. Tá? Mas a expressão cabível, você vai perdendo o prazer pela vida. Você vai vendo um homem que não tem disposição para sair, para se divertir, tá? Então, sempre você vai atribuir que você está com a testosterona baixa. Tá? Realmente você está com a testosterona baixa. E aí é importante você fazer a modulação hormonal, tá? Mesmo antes de você chegar com a testosterona lá no fim. No caso do homem, a gente não fala em pausa, como a gente fala na mulher, como menopausa, tá? No homem, a gente fala em declínio androgênio, que o hormônio do homem, ele não cai de uma vez só, ele vai caindo paulatinamente, tá? E cada vez ele vai ficando com menos disposição. E eu brinco sempre, as mulheres... Perde interesse em namorar. Perde interesse de namorar, fica com a pele mais bonita, tá? Eles ficam completamente estrogenizados. Ficam afeminados. Ficam afeminados. Ou seja, eles ficam barrigudinhos,
tá? Com menos disposição, com menos disposição de namorar também, mais disposição para a vida, e daqui a pouco vão estar fazendo outras coisas como só dormir, ok? Então eu falo que todo homem, toda mulher chegou aos 40 anos, tá? É importante você fazer a sua dosagem hormonal para saber qual é a faixa de hormônio que é boa para você, tá? Eu já estou com uns 40 anos, quero fazer a minha modulação hormonal agora, já estou fazendo a minha modulação hormonal, que eu já estou dosando meus hormônios, para quando chegar aos 60 anos, para saber qual é a taxa ideal para mim. Agora, doutora Milta, a partir daí monitora, acompanha, há uma frequência dessa reposição? Como é que é? É importante você fazer a frequência. Hoje, se você for, se eu acompanhar você, tá? Você vai no meu consultório, eu vou fazer as suas dosagens, tá? Vou ver seu perfil. Isso não é um hormônio, essas dosagens hormonais, elas não são hormônios do outro mundo. Você faz a dosagem, aqui em Vitória mesmo você faz dosagem, você faz dosagens simples sanguíneas, você pode verificar se você tem testosterona, se você tem progesterona, se você tem LH, FSH e outros hormônios normais dentro do sangue, tá? Estando baixo, mesmo se você tiver uma dosagem no limiar e você tiver uma clínica, a gente faz a modulação hormonal. Que a gente vê que dentro de 3 meses você vai ter um resultado satisfatório. E a gente aconselha pelo menos dosar de 3 em 3 meses e a cada vez mais você vai espaçando. Por quanto tempo você tem que fazer modulação hormonal? Por quanto tempo você quer se sentir bem? Eu quero chegar com 60, tá? Eu aconselho isso a todas as pessoas, que você chega aos 60, aos 70, 80 anos, mas de maneira produtiva, tá? Se você tem baixa de testosterona, tanto homem quanto mulher, tá? Você não vai ter só falta de disposição para a vida, não. Você vai ter perda de memória, ok? Pacientes que têm doença de Alzheimer, você vai ver que você tem essas taxas de hormônios diminuídas. Agora, no caso específico daquela questão das inflamações, que são agressões, digamos assim, rotineiras que se instalam a partir de hábitos alimentares, como preveni-las? Fundamental... Você radicaliza um pouco nisso, né? Você é meio xiita. Não, eu não radicalizo. Eu falo que eu comecei por um processo bem tranquilo para saber o que acontece de ruim. É um autoconhecimento, tá? Saber o que comer é um autoconhecimento. O que é bom para mim não é bom para você. Mas eu vou falar para você que não é bom para todo mundo é o glúten. Tá? Glúten. Eu falo para você, viva saudável, viva sem glúten. Quer dizer que não é só a questão da doença celíaca. Não é só a doença celíaca. Porque sempre foi restrito, o glúten era coisa restrita ao pessoal que porta essa síndrome, essa doença, né? Exatamente, Quer dizer que faz mal para todo mundo? Eu acho que faz mal para todo mundo. A gente tem experiências em criança que tem déficit de atenção, e quando você corta o glúten, tá? Você vê que tem uma melhora, assim, absurda, tá? Quando você faz mudança de hábitos alimentares numa pessoa que tem déficit de atenção, você melhora para tudo. E eu tenho uma experiência nos meus pacientes, tem pacientes que a gente trata, que tem câncer, que a gente corta o glúten e fala, olha, dê uma chance pelo menos 30 dias. Quando você corta 30 dias o glúten da dieta, você emagrece, perde gordura abdominal, melhora a celulite, mas o que todo mundo fala, eu estou me sentindo melhor, eu estou me sentindo melhor. Tá? Eu não perdi nem peso, mas a diferença do abdômen é muito grande, o resultado que você tem é muito, muito bom. Fora o glúten, portanto, radicalmente. Fora o glúten, eu falo isso. Quer viver saudável, tira o glúten da sua vida. Doutora Milta, sou muito grata à sua presença aqui. Grato pela sua presença. Obrigada. Em 9 minutos hoje nós contamos com a presença da médica especialista em médica e bioquímica, Milta dos Santos Cerqueira. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprendendo